O dia em que perdi tudo foi o dia em que ganhei minha vingança. Tenho 68 anos e nunca imaginei que meu próprio sangue seria capaz de me apunhalar pelas costas com tanta frieza. A traição tem um gosto amargo, especialmente quando vem de alguém que você carregou nos braços, para quem você abriu mão dos seus sonhos, de quem você limpou as lágrimas nas noites de febre. Meu nome é Antenor Oliveira. Durante 4 décadas, lecionei matemática no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, aqui em Ribeirão Preto. Nunca fui um homem de luxos. Meu único excesso foi comprar, tijolo por tijolo, uma casa confortável no Jardim das Flores, um dos melhores bairros da cidade. 3 quartos, um jardim onde plantei um pé de jabuticaba que hoje tem mais de 15 anos, uma varanda onde passava minhas tardes resolvendo palavras cruzadas. Era meu pequeno paraíso, construído com o suor de incontáveis aulas particulares, economias de décadas, abdicações silenciosas. Enviuvei há 8 anos. Minha Teresa partiu depois de uma luta contra o câncer. Foram 35 anos juntos. 2 filhos, Ricardo e Clara. Clara se mudou para Porto Alegre após o casamento. Ricardo permaneceu aqui. Formou-se em administração, tornou-se corretor de imóveis. Desde que conheceu Débora, sua esposa, algo mudou nele. Os almoços de domingo ficaram mais raros, as ligações mais curtas. Quando vinham me visitar, notava os olhares calculistas percorrendo cada canto da casa, como se estivessem fazendo um inventário antecipado. A primeira vez que Ricardo insinuou que eu deveria passar a casa para o nome dele, por questões de segurança, eu desconversei. Na segunda, percebi o tom mais incisivo. Na terceira, notei a irritação mal disfarçada quando recusei. Poderia ser apenas impressão de um velho desconfiado, pensei comigo mesmo. Até que numa tarde de quarta-feira, esqueci meus óculos na imobiliária onde ele trabalhava, após assinar alguns documentos do seguro da casa. Quando voltei, a porta da sala de Ricardo estava entreaberta. O ouvi falando ao telefone. Quando o velho passar a casa para o meu nome, vendo em menos de um mês, já tenho comprador. Ele pode ir morar num asilo ou com a minha irmã, problema dele. Fiquei paralisado, sentindo o coração apertar como se estivesse sendo espremido. Saí sem fazer barulho, sem meus óculos, cambaleando como se tivesse levado um soco no estômago. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, relembrando cada momento. O nascimento de Ricardo, seu primeiro dia de escola, quando o ensinei a andar de bicicleta no Parque das Araucárias, as noites em que passei ajudando-o com a lição de casa. Como aquele menino de olhos curiosos havia se transformado neste homem calculista. Em que momento perdi meu filho? Na manhã seguinte, ao invés de confrontá-lo, decidi observar. Comecei a prestar mais atenção nos telefonemas que ele recebia, nas visitas que fazia à minha casa sempre que eu saía, nos papéis que tentava me fazer assinar. Foi quando comecei a notar um padrão maior e mais perturbador. Não era apenas minha casa que Ricardo cobiçava. Numa visita ao banco, encontrei Dona Marlene, mãe de um ex-aluno. Estava chorando na agência. Seu filho havia perdido a casa em um investimento imobiliário recomendado por Ricardo. Em outra ocasião, no supermercado, cruzei com seu Arlindo, um viúvo que morava perto da praça. Contou-me com vergonha nos olhos que havia investido suas economias em um empreendimento que nunca saiu do papel. O corretor, meu filho. As coincidências eram muitas para serem apenas isso. Comecei a investigar discretamente. Pedi ajuda ao meu amigo Joaquim, que trabalhara na Petrobras e tinha contatos na polícia. Consegui acesso a algumas informações sobre a imobiliária onde Ricardo trabalhava. O que descobri me deixou sem chão. Meu filho estava envolvido em um esquema sofisticado de fraudes imobiliárias, visando especialmente idosos solitários. Em uma tarde de agosto, com as mãos trêmulas, marquei um encontro com o Dr. Paulo Monteiro, que eu acreditava ser apenas meu advogado. Havia preparado uma pasta com tudo que descobri. Fotos, gravações, documentos. Ao ver o material,
Paulo respirou fundo e revelou. Não era apenas meu advogado, mas também um procurador federal infiltrado, investigando uma rede de fraudes imobiliárias há mais de um ano. Meu filho era um dos alvos. Seu antenor, ele disse. Precisamos da sua ajuda para pegar não só seu filho, mas toda a rede. Eles já lesaram dezenas de idosos. Alguns perderam tudo o que tinham. A proposta era clara. Eu fingiria ceder à pressão de Ricardo, concordando em transferir a casa para seu nome. O documento, entretanto, conteria cláusulas ocultas e seria preparado de forma especial pela equipe de investigação. Seria uma armadilha legal e legítima. Voltei para casa naquele dia com o coração pesado, mas a decisão tomada. Sentei-me na varanda, observando o pé de jabuticaba que plantei quando Ricardo ainda era menino. Lembrei-me dele subindo nos galhos, rindo, com o rosto sujo da fruta madura. Onde estava aquele menino agora? Nas semanas seguintes, trabalhei com o Dr. Paulo e sua equipe. Minha casa foi discretamente equipada com dispositivos de gravação. Aprendi a direcionar conversas para temas específicos, a pedir explicações sobre documentos, a fingir confusão para que Ricardo revelasse mais do que devia. O plano tomava forma enquanto eu interpretava o papel do pai idoso manipulável, cada vez mais frágil e confuso. Ricardo mordeu a isca completamente. Suas visitas se tornaram mais frequentes, seu tom mais impaciente, a pressão mais evidente. Débora vinha junto, falava sobre como eu ficaria melhor numa casa menor, mais fácil de cuidar. Finalmente, após 3 meses, marquei o dia no cartório. Disse a Ricardo que estava cansado de me preocupar com a casa, que confiava nele para cuidar de tudo. Seus olhos brilharam com uma ganância que jamais esquecerei. Para completar a encenação, pedi que me levasse depois ao médico, alegando não estar me sentindo bem. Na véspera da assinatura, mal consegui dormir. Não pelo medo do que estava por vir, mas pelo luto antecipado pelo filho que eu já havia perdido. As lembranças desfilavam em minha mente. Ricardo aprendendo a escrever seu nome, orgulhoso com a primeira nota 10 em matemática, sua formatura, seu casamento. Cada memória, agora manchada pela revelação de quem ele realmente se tornara. Na manhã seguinte, vesti meu único terno bom, aquele que uso em casamentos e formaturas. Preparei uma pequena mala com algumas roupas e objetos pessoais, como se já soubesse que seria expulso. Ricardo veio me buscar pontualmente às 9 horas, mais bem vestido e solícito do que jamais o vira nos últimos anos. No cartório, tudo aconteceu como planejado. Li o documento lentamente, como um idoso cauteloso faria. Ricardo ficava cada vez mais impaciente, tamborilando os dedos na mesa. O tabelião, parte da operação, explicou cada cláusula com detalhes excessivos, provocando suspiros exasperados do meu filho. Quando finalmente assinei a última página, senti um peso saindo dos meus ombros. Não era o peso da casa, mas o da dúvida. Agora tinha certeza absoluta do caráter do meu filho. O tabelião entregou uma cópia dos documentos a Ricardo, que mal olhou para o conteúdo, cego pela vitória aparente. No estacionamento do cartório, longe das câmeras de segurança e testemunhas, veio a confirmação final. Ricardo abriu o porta-malas do carro, jogou minha pequena mala no chão e, com um sorriso que nunca esquecerei, disse as palavras que, mesmo esperadas, cortaram como navalha. Agora sai da minha vida, seu velho. Não preciso de você. Débora, do banco do passageiro, apenas sorria. Não demonstrei surpresa ou mágoa. Apenas respondi calmamente. Tudo bem, filho. Espero que você aproveite bem a casa. A confusão em seu rosto com minha tranquilidade quase me fez sorrir. Ele esperava lágrimas, súplicas, desespero. Não entendeu que aquele momento não era o fim da minha história, mas apenas o começo da minha vingança. Entrei no táxi com minha pequena mala, olhando uma última vez para meu filho e sua esposa, que partiam no carro novo comprado com o dinheiro das vítimas deles. O motorista me perguntou para onde eu ia,
e dei o endereço de um pequeno apartamento que havia alugado secretamente 3 meses antes, no bairro Vila Nova. Um lugar simples, mobiliado apenas com o essencial: uma cama, um sofá desgastado, uma mesa com 2 cadeiras e um armário velho. Mas era o quartel-general da minha operação. Logo que cheguei, liguei para Dr. Paulo. "Está feito", disse eu, com a voz mais firme do que imaginava conseguir. Ele reagiu exatamente como prevíamos. E do outro lado da linha, Paulo confirmou que tudo estava sendo monitorado e que as próximas 72 horas seriam cruciais. Desligamos e fiquei sozinho com meus pensamentos. A primeira noite longe da minha casa de 40 anos foi estranha. O colchão desconhecido, os ruídos diferentes, a ausência do pé de jabuticaba que eu via da janela todas as manhãs. Dormi pouco, acordando várias vezes com o coração apertado, questionando se estava fazendo a coisa certa. Afinal, apesar de tudo, Ricardo continuava sendo meu filho. Na manhã seguinte, fui até a padaria da esquina. O jornal local trazia notícias sobre golpes imobiliários na região. Nada sobre Ricardo especificamente, mas para mim, que conhecia a verdade, cada linha daquele artigo parecia gritar o nome dele. Pedi um café e fiquei observando as pessoas. Trabalhadores apressados, mães com crianças, idosos como eu aproveitando a manhã. Quantos deles já haviam sido enganados por alguém que amavam? Minha rotina nos dias seguintes seguiu um padrão cuidadosamente planejado. Saía para caminhar de manhã, almoçava no mesmo restaurante por quilo perto da praça, à tarde ficava no apartamento acompanhando pelo celular as movimentações que aconteciam na minha antiga casa, graças aos dispositivos de monitoramento instalados. Ricardo não perdeu tempo. No mesmo dia em que me expulsou, trouxe 3 homens para medir os cômodos. No dia seguinte, esvaziou meu escritório, jogando fora livros e recordações que não lhe interessavam. Tudo isso ficou registrado. Cada gesto de desprezo, cada risada enquanto decidia o que fazer com os objetos que contavam a história da minha vida, tudo foi documentado e enviado diretamente para os investigadores. O que meu filho não sabia era que cada telefonema que fazia daquela casa estava sendo gravado. Cada reunião com possíveis compradores, cada negociação com seus parceiros no esquema. Logo no primeiro dia, ele ligou para alguém que chamava de Tubarão e disse: "Consegui, velho. A casa é minha. Podemos incluir no pacote com as outras e fazer a lavagem como planejamos." O idiota nem desconfiou. Idiota. Era assim que meu filho se referia a mim. O homem que havia trabalhado 2 turnos durante anos para pagar sua escola particular, que havia adiado a aposentadoria para custear sua faculdade, que sempre acreditou que ele seria melhor do que eu. No segundo dia, Ricardo trouxe um grupo de homens para uma reunião na sala. Pelas câmeras, vi que eram os mesmos rostos que apareciam nas fotos da investigação. O núcleo da organização criminosa. Eles abriram garrafas de uísque caro, meu uísque, e brindaram ao sucesso. Discutiram abertamente como usariam minha casa e outras propriedades para esquentar dinheiro de origem duvidosa. Falaram de outros idosos que pretendiam enganar, chegando a mencionar Dona Conceição, minha amiga e vizinha da padaria, como próximo alvo. Foi nesse momento que a dúvida se dissipou completamente. Isso não era apenas sobre mim, era sobre proteger outras pessoas inocentes que seriam arruinadas por aquele grupo. Meu filho não era apenas um filho ingrato, era um criminoso que causava sofrimento deliberadamente. No terceiro dia, Ricardo e Débora organizaram uma festa. Uma comemoração da nova fase, como ouvi Débora dizer ao telefone para os convidados. Transformaram meu lar, o lugar onde guardava memórias sagradas com minha falecida esposa, em um cenário de ostentação vulgar. Penduraram faixas com os dizeres "Finalmente nosso" e "Adeus velhice e olá liberdade". A crueldade era calculada, quase teatral. Durante todo esse tempo, eu mantinha contato constante com o Dr. Paulo. A cada nova evidência coletada,
o caso se fortalecia. Nunca vi algo tão completo, seu Antenor, comentou ele em uma de nossas conversas. Eles estão se entregando de bandeja. Na véspera do terceiro dia, recebi uma ligação inesperada. Era Clara, minha filha que morava em Porto Alegre. Pai, Ricardo me ligou dizendo que você teve um surto e foi para um asilo, que vendeu a casa para ele porque não conseguia mais se cuidar sozinho. É verdade? Sua voz tremia de preocupação. Respirei fundo antes de responder. Era hora de confiar em alguém. Clara, tenho muito para te contar, mas não por telefone. Pode vir para Ribeirão amanhã? Te encontro na rodoviária. Estou pegando o primeiro ônibus, pai. Chego pela manhã. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei repassando mentalmente todo o plano, verificando se havia deixado alguma ponta solta. Também me preparei emocionalmente para o dia seguinte. Seria o momento da verdade, não apenas para Ricardo, mas para mim também. Estava prestes a destruir a vida do meu próprio filho. Mesmo sabendo que ele merecia, o peso dessa decisão me esmagava. Ao amanhecer, tomei um banho demorado, barbeei-me com cuidado, vesti uma camisa azul que Teresa havia me dado em nosso último aniversário de casamento. Queria estar apresentável quando tudo acontecesse. Saí para buscar Clara na rodoviária, sentindo o coração martelar no peito a cada passo. Quando a vi descendo do ônibus, percebi quanto tempo havia perdido ao deixar que a distância se instalasse entre nós. Clara, com seus 30 anos, tinha os olhos da mãe e minha teimosia. Abraçamo-nos longamente, ambos com lágrimas nos olhos. Pai, o que está acontecendo? Você está bem? Por que Ricardo está mentindo sobre você? Levei-a para um café próximo à rodoviária. Ali, longe de ouvidos curiosos, contei tudo, desde as primeiras desconfianças até a descoberta do esquema criminoso. Mostrei fotos, gravações, documentos. Clara ouvia tudo em silêncio, o rosto transformando-se de preocupação para a incredulidade, depois para a raiva. Como ele pôde? Como ele pôde fazer isso com o Senhor? Com todas essas pessoas? Sua voz embargava. E a Débora? Ela sabia de tudo. Na verdade, muitas das ideias eram dela. Foi Débora quem sugeriu me colocar em um asilo depois que conseguissem a casa. Clara segurou minhas mãos sobre a mesa. Pai, eu sinto muito. Sinto tanto por ter ficado longe, por não ter percebido o que estava acontecendo. Você não poderia saber, filha. Eles eram cuidadosos. E eu também tive minha parcela de culpa. Talvez tenha sido permissivo demais. Talvez não tenha ensinado os valores certos. Não diga isso. Clara apertou minhas mãos com força. O Senhor foi um pai maravilhoso para nós dois. Ricardo escolheu esse caminho. A culpa é dele, não sua. Nesse momento, meu celular tocou. Era Dr. Paulo. Está tudo pronto, seu Antenor. A operação começa em 1 hora. Onde o senhor está? Informei nossa localização e ele disse que mandaria um carro nos buscar. Clara estava determinada a estar ao meu lado quando tudo acontecesse. Parte de mim queria poupá-la daquele momento, mas outra parte sabia que ela precisava ver com os próprios olhos para acreditar completamente. O carro chegou pontualmente. Era uma viatura discreta, sem identificação policial. Doutor Paulo estava no banco do passageiro, acompanhado de 2 agentes federais. No caminho até minha antiga casa, ele nos explicou como a operação aconteceria. A equipe já está posicionada. Temos mandados para prisão em flagrante e busca e apreensão. No momento, há pelo menos 6 membros da organização na casa, incluindo seu filho e a esposa dele. Estão todos sendo monitorados. Assim que dermos o sinal, a entrada será simultânea por todos os acessos. Eles estão armados? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Não temos informação de armas, mas estamos preparados para qualquer cenário. Paramos a 2 quadras da casa. Dali, poderíamos observar tudo sem sermos vistos. Um agente entregou um radiocomunicador para Dr. Paulo, que confirmou que estavam prontos. A operação havia sido batizada de Gratidão Filial, um nome que carregava uma ironia dolorosa para mim. Os minutos que se seguiram
pareceram uma eternidade. Clara segurava minha mão com força, ambos em silêncio. Pelo rádio, ouvíamos as comunicações entre as equipes. Finalmente, veio a ordem. Iniciar operação. Repito, iniciar operação. De onde estávamos, vimos as viaturas se aproximarem rapidamente, cercando a casa. Agentes saltaram dos veículos, alguns uniformizados, outros à paisana. Houve um momento de confusão quando invadiram a propriedade. Gritos, portas sendo arrombadas. Mesmo à distância, reconheci o berro desesperado de Débora. Vamos nos aproximar agora, disse Dr. Paulo. É seguro. Quando chegamos, a cena era surreal. Minha casa, o lugar que construí com tanto amor, estava tomada por policiais. Na sala, Ricardo, Débora e outros 4 homens estavam sentados no chão, algemados, enquanto agentes revistavam tudo. Computadores, documentos, celulares, tudo sendo apreendido e catalogado. Ricardo ergueu os olhos quando entrei. Por um segundo, vi confusão em seu olhar, depois compreensão e, finalmente, ódio. Você! Gritou ele, tentando se levantar, sendo imediatamente contido pelos policiais. Você armou tudo isso, seu velho desgraçado? Não respondi. Não havia nada a dizer que os fatos já não estivessem dizendo por si mesmos. Débora chorava descontroladamente, repetindo que estava grávida, que não podia ir para a prisão. Um dos agentes confirmou que ela seria levada para exame médico antes de qualquer procedimento. Dr. Paulo se aproximou de Ricardo com um documento em mãos. Ricardo Oliveira, o senhor está sendo preso em flagrante por associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e crimes contra idosos previstos no Estatuto do Idoso. Cada acusação era uma punhalada no meu coração de pai. Enquanto lia os direitos de Ricardo, outros agentes continuavam a operação. No escritório, que antes era meu, encontraram um cofre escondido atrás de um quadro. Dentro, documentos falsificados, contratos fraudulentos, uma lista de nomes de possíveis vítimas, todos idosos, todos proprietários de imóveis em bons bairros da cidade. Um dos agentes se aproximou de Dr. Paulo com um envelope. Encontramos isso no quarto. Acho que vai interessar para o caso. Era uma apólice de seguro de vida em meu nome, com Ricardo como beneficiário. A data de contratação era de apenas 2 semanas atrás. O que aquilo significava? Será que meu filho planejava? Não consegui completar o pensamento. Era terrível demais para contemplar. Clara, que até então observava tudo em silêncio, aproximou-se de Ricardo. Por um momento, achei que fosse esbofeteá-lo, tal era a raiva em seus olhos. Mas ela apenas disse, com a voz mais fria que já ouvi, mamãe estaria enojada com o que você se tornou. Ricardo abaixou a cabeça pela primeira vez. Aquelas palavras pareceram atingi-lo mais do que todas as acusações formais. Débora, ao lado dele, continuava chorando, agora mais baixo, como se a realidade finalmente estivesse se instalando. Os agentes começaram a retirar os presos da casa, um a um. Quando chegou a vez de Ricardo, ele olhou para mim uma última vez. Não havia mais raiva em seus olhos, apenas uma pergunta silenciosa. Por quê? Sustentei seu olhar sem dizer nada. A resposta era óbvia demais para ser pronunciada. Depois que todos foram levados, fiquei sozinho na sala da minha casa com Clara e Dr. Paulo. Os outros agentes continuavam o trabalho de coleta de evidências, mas nos deram um momento. O senhor tem certeza que quer seguir com todas as acusações? Perguntou o Dr. Paulo. Ainda pode retirar a queixa sobre os crimes contra o senhor especificamente. O resto já é caso para o Ministério Público. Olhei ao redor, para as paredes que abrigaram tantas memórias. O local onde Teresa e eu criamos nossos filhos, onde comemoramos aniversários, natais, formaturas, onde enfrentamos dificuldades e celebramos conquistas. E agora, onde precisei destruir meu próprio filho para fazer justiça. Vou seguir com tudo, respondi finalmente. Não apenas por mim, mas por todas as outras vítimas e pelas que viriam depois, se não os tivéssemos parado.
Clara abraçou-me em silêncio, entendendo a dimensão daquela decisão. Dr. Paulo assentiu com respeito. O senhor é um homem corajoso, seu Antenor. Muitos não teriam força para fazer o que o senhor fez. Coragem? Não me sentia corajoso. Sentia-me devastado, exausto, como se tivesse envelhecido décadas em poucos dias. Mas também sentia um estranho alívio, como quem finalmente coloca para fora um veneno que o consumia por dentro. Nos dias que se seguiram, a Operação Gratidão Filial ganhou manchetes em todos os jornais locais e até em alguns nacionais. A história do pai que ajudou a desmantelar um esquema criminoso liderado pelo próprio filho comoveu o país. Recebi ligações de pessoas que nem conhecia, algumas oferecendo apoio, outras contando histórias semelhantes. Mas a fama súbita não aliviava a dor. Cada entrevista que concedia, cada depoimento que prestava, era como reviver o trauma, a traição, a decepção, a perda. Não apenas do meu lar, mas da imagem que tinha do meu filho, das esperanças que depositei nele. Clara decidiu pedir transferência no hospital onde trabalhava em Porto Alegre para ficar comigo em Ribeirão Preto. Alugamos um apartamento maior, perto do Parque das Araucárias, onde eu costumava levar Ricardo quando criança. Começamos uma nova fase, tentando reconstruir não apenas nosso relacionamento de pai e filha, mas também nossas vidas que haviam sido abaladas pelos acontecimentos recentes. E enquanto isso, na prisão, Ricardo aguardava julgamento. As provas contra ele e seus comparsas eram irrefutáveis. Os investigadores descobriram que o esquema era ainda maior do que imaginávamos inicialmente, com ramificações em outras cidades e envolvimento de funcionários públicos corruptos. A cada nova revelação, eu me perguntava como não havia percebido antes. Como não notei as mudanças no caráter do meu filho? Em que momento ele escolheu esse caminho? Foi quando conheceu Débora? Foi antes? Havia algo que eu poderia ter feito diferente como pai? Perguntas que talvez nunca tivessem respostas, mas que me assombravam nas noites insones. Até que um dia, um mês após a operação, recebi um pedido inesperado. Ricardo queria me ver. O pedido de Ricardo para me ver chegou através de seu advogado, um jovem de terno bem cortado e expressão tensa. Ele me encontrou na nova cafeteria que eu frequentava perto do apartamento onde morava com Clara. Apresentou-se como Dr. Maurício Campos e explicou que representava meu filho. Seu Ricardo insiste em encontrá-lo, seu Antenor. Ele diz que precisa explicar algumas coisas. Fiquei em silêncio, mexendo a colher no café que esfriava. O que Ricardo poderia querer explicar? Que tinha uma justificativa para tentar me despojar de tudo? Que havia uma razão aceitável para transformar-se em um criminoso que explorava idosos vulneráveis? Não sei se estou pronto para isso, respondi finalmente. Dr. Maurício ajeitou a gravata, visivelmente desconfortável. Compreendo perfeitamente, senhor, mas ele está bastante insistente. Disse que se o senhor não for até ele, vai recusar-se a colaborar com as investigações sobre os outros envolvidos no esquema. Aquilo era uma chantagem emocional, claramente. Mesmo na prisão, Ricardo ainda tentava manipular as situações a seu favor. Mas havia algo além disso. Uma curiosidade que me corroía. Queria olhar nos olhos dele e entender, ou ao menos tentar entender, como meu filho se transformara naquele estranho. Vou pensar, disse ao advogado, que assentiu e me deixou seu cartão. Naquela noite, conversei com Clara sobre o pedido. Estávamos sentados na pequena varanda do nosso novo apartamento, observando o movimento da rua abaixo. Você não deve nada a ele, pai, disse ela, segurando minha mão enrugada entre as suas. Depois de tudo que ele fez... Eu sei, filha, mas não consigo parar de me perguntar onde eu errei, o que eu poderia ter feito diferente. Clara suspirou profundamente. O senhor não errou. Ricardo fez suas escolhas. Crescemos na mesma casa, com os mesmos valores, e veja como somos diferentes. Não coloque esse peso sobre seus ombros. Ela tinha razão em teoria.
Mas no coração de um pai, a lógica raramente prevalece. Continuei me questionando durante toda a noite, revirando-me na cama, incapaz de dormir. Pela manhã, minha decisão estava tomada. Eu iria ver Ricardo. O Presídio Federal de Catanduvas, onde ele estava detido preventivamente, ficava a algumas horas de Ribeirão Preto. Clara insistiu em me acompanhar, mas pedi que ficasse. Aquilo era algo que eu precisava enfrentar sozinho. A viagem de carro foi silenciosa. Dr. Paulo, que se tornara um amigo, ofereceu-se para me levar pessoalmente. Durante o trajeto, ele me colocou a par dos desenvolvimentos do caso. As investigações haviam revelado uma rede ainda maior do que imaginávamos inicialmente. Políticos locais, funcionários do cartório, até mesmo um juiz aposentado estavam envolvidos no esquema que vitimou dezenas de idosos. Seu depoimento e as provas que coletamos na sua casa foram fundamentais, seu antenor. Muitas famílias terão justiça graças ao Senhor. Aquelas palavras deveriam me consolar, mas o peso no meu peito apenas aumentava conforme nos aproximávamos de Catanduvas. O presídio era uma construção imponente e austera, cercada por muros altos e arame farpado. Após os procedimentos de segurança, documentação, revista, scanner, fui conduzido a uma sala de visitas. Mesas e cadeiras de plástico, guardas posicionados estrategicamente, câmeras em todos os cantos. Era um ambiente projetado para lembrar constantemente onde você estava. Sentei-me e aguardei. Meu coração acelerou quando ouvi o som das portas se abrindo. E então, lá estava ele, Ricardo, meu filho, vestido no uniforme laranja da prisão, mais magro do que me lembrava, barba por fazer, olheiras profundas. Um guarda o acompanhava até a mesa, retirando as algemas apenas quando ele se sentou. O silêncio entre nós era denso, quase palpável. Olhei para aquele homem e tentei reconhecer o menino que um dia carregara nos ombros, a quem ensinara a andar de bicicleta, cujos trabalhos escolares eu orgulhosamente pendurava na geladeira. Pai, ele finalmente disse, a voz rouca, diferente da que eu conhecia. Você veio? Vim, respondi secamente. Ricardo baixou os olhos para as mãos, agora desalgemadas, mas marcadas pelo metal. Não esperava realmente que viesse. Eu também não. Outro silêncio. Ao nosso redor, outras visitas aconteciam. Mulheres com crianças, idosas chorosas, jovens com expressões endurecidas. Histórias de dor se desenrolando simultaneamente em cada mesa. Por que pediu para me ver, Ricardo? Ele respirou fundo, como se buscasse coragem. Queria que soubesse que Débora perdeu o bebê. O estresse da prisão, disseram os médicos. Senti um aperto no peito. Um neto ou neta que nunca conheceria. Uma vida inocente, vítima das escolhas erradas dos pais. Sinto muito por isso, disse com sinceridade. Ela me culpa. Diz que se eu não tivesse insistido tanto na casa, nada disso teria acontecido. A ironia era cruel. E ela está certa. Ricardo deu de ombros um gesto que me lembrou dolorosamente de quando ele era adolescente. Parcialmente. A ideia inicial foi dela, mas eu comprei porque eu sempre quis aquela casa, desde criança. Você cresceu naquela casa, respondi confuso. Era sua casa também, não da mesma forma. Sua voz adquiriu um tom amargo. Era a sua casa. Você decidia tudo. A cor das paredes, onde colocar os móveis, quem podia entrar. Lembra quando pintei meu quarto de preto e você mandou repintar no dia seguinte? Lembrava vagamente. Ricardo tinha uns 15 anos, estava numa fase rebelde. Havia pintado o quarto sem permissão, num domingo que eu e Teresa passamos fora. Fiquei furioso, sim. A casa era nova, tínhamos acabado de nos mudar, cada centavo contava. Era apenas tinta, continuou ele, interpretando meu silêncio. Mas para você, era como se eu tivesse cometido um crime. Minha casa, minhas regras, quantas vezes ouvi isso? Aquela reclamação adolescente parecia tão insignificante comparada ao que ele havia feito. E por isso decidiu me roubar. Por causa de um quarto que não pôde pintar de preto? Não é só isso.
A voz dele elevou-se, atraindo olhares. O guarda mais próximo deu um passo à frente, mas Ricardo ergueu as mãos em sinal de que se acalmaria. Quando voltou a falar, sua voz era baixa, controlada. Era tudo. A forma como você sempre decidia o que era melhor para todos, como planejou minha vida, a escola que eu devia frequentar, a faculdade que devia cursar. Eu queria o melhor para você. O melhor segundo quem? Você queria que eu fosse professor como você. Quando disse que queria trabalhar com imóveis, você riu. Disse que eu estava jogando fora meu potencial. Aquela conversa havia acontecido há tanto tempo que eu mal me lembrava. Ricardo estava no último ano da faculdade de administração. Mencionou que um amigo o havia convidado para trabalhar numa imobiliária. Eu realmente achava que ele poderia fazer algo melhor. Talvez uma pós-graduação, um concurso público, segurança, estabilidade. Eu só queria que você tivesse uma vida mais fácil que a minha, argumentei. E quem disse que eu queria uma vida fácil? Queria minha própria vida, minhas próprias escolhas, mesmo que fossem erradas. Bem, você certamente conseguiu isso. Não consegui evitar o sarcasmo. Ricardo deu um sorriso triste. Consegui. E olha onde me trouxe. Mais um silêncio. Desta vez, mais longo. Observei meu filho, os traços que lembravam os meus, o nariz que herdara de Teresa, as mãos inquietas que não paravam de se mover sobre a mesa. Quando começou, Ricardo? Quando você começou a enganar as pessoas? Ele hesitou, como se calculasse o quanto deveria revelar. O primeiro foi acidental. Um cliente, idoso, confuso. Assinei um documento por ele. Apenas uma assinatura, nada demais. Então percebi como era fácil. As pessoas confiam em você quando você sorri, quando é educado, quando mostra preocupação. E Débora, já a conheci assim. Ela trabalhava na imobiliária antes de mim. Foi ela quem me ensinou os atalhos. E os outros idosos que vocês enganaram? Ricardo desviou o olhar. Eram apenas negócios para mim, nomes em papéis. Não pensava neles como pessoas reais, com vidas, sentimentos. Como podia não pensar em mim como uma pessoa real? Eu sou seu pai. Aquela pergunta pareceu atingi-lo mais profundamente. Vi seus olhos marejarem pela primeira vez. Você acha que foi fácil? Que não me sentia um monstro cada vez que via você na mesa de domingo, planejando como tirar sua casa? Eu me odiava por isso. Mas então, lembrava de todas as vezes que me senti controlado, menosprezado. E a raiva voltava. Raiva suficiente para me jogar num asilo, para tentar me afastar da minha neta. Sofia, ele pronunciou o nome da filha com evidente dor. Onde ela está agora? Com a mãe dela. Débora conseguiu prisão domiciliar por causa da gravidez. Quando perdeu o bebê, o benefício foi mantido para que ela pudesse cuidar de Sofia. E Clara, ela está com você? Assenti. Está. Pediu transferência para o hospital daqui. Ricardo sorriu fracamente. Ela sempre foi a filha perfeita, não é? Enfermeira, dedicada, responsável, tudo que eu nunca fui. Vocês são diferentes. Não significa que eu amava um mais que o outro. Tem certeza? Ele me encarou com intensidade. Quando Clara decidiu se mudar para Porto Alegre, você apoiou. Quando eu quis trabalhar com imóveis, você criticou. Eram situações diferentes. Eram escolhas diferentes. Nossas escolhas. E você sempre deixou claro quais aprovava e quais não. Aquilo me atingiu de uma forma que não esperava. Seria possível? Teria eu, sem perceber, tratado meus filhos de maneira tão desigual? Favorecido Clara porque ela seguia um caminho que eu aprovava e afastado Ricardo com minhas críticas e expectativas? Não estou dizendo que isso justifica o que fiz, continuou ele, como se lesse meus pensamentos. Nada justifica. Só quero que entenda que não acordei um dia e decidi ser um criminoso. Foi gradual. Um pequeno deslize aqui, outro ali. E quando percebi, estava afundado demais para voltar atrás. Você poderia ter parado, poderia ter pedido ajuda. A quem? A você? O professor exemplar? O cidadão modelo? Como você reagiria se eu chegasse e dissesse que estava fraudando idosos?
Não tinha resposta para aquilo. Provavelmente teria ficado horrorizado, desapontado, furioso. Teria denunciado meu próprio filho? Não sabia dizer. Por que me contou isso agora, Ricardo? O que você espera conseguir? Ele passou as mãos pelo rosto cansado. Não espero nada. Talvez apenas que você entenda que não sou um monstro completo, que há contexto. Contexto não apaga o que você fez. As suas vítimas. A mim, eu sei. Sua voz era quase um sussurro agora. Sei que não há perdão para o que fiz. Só queria que soubesse que me arrependo, especialmente do que fiz com você. Olhei para aquele homem quebrado à minha frente e não consegui sentir a satisfação que imaginei que sentiria. Apenas uma tristeza profunda, um senso de desperdício. Tanto potencial, tanta vida pela frente, tudo jogado fora. Quanto tempo acha que vai pegar? Perguntei, mudando de assunto. Dr. Maurício diz que, com todas as acusações, entre 12 e 15 anos. Posso reduzir se colaborar com as investigações, delatar os outros envolvidos. E você vai? Ricardo assentiu lentamente. Vou. Não por redução de pena, mas porque talvez seja a única coisa certa que posso fazer agora. O tempo de visita estava chegando ao fim. Um guarda se aproximou, indicando que tínhamos apenas mais alguns minutos. Sofia, disse Ricardo subitamente. Posso pedir uma coisa? Pode ficar de olho nela. Não quero que cresça sem saber que tem um avô. Um avô bom. Aquele pedido me pegou desprevenido. Pensar na minha neta, crescendo com a mãe em prisão domiciliar, o pai encarcerado, carregando o estigma dos crimes dos pais, era uma perspectiva dolorosa. Vou fazer o que puder, prometi, sem saber exatamente o que isso significaria. O guarda se aproximou para recolocar as algemas. Ricardo estendeu as mãos, resignado a seu destino. Uma última coisa, ele disse enquanto o metal se fechava em seus pulsos. Na casa, no meu antigo quarto, há um piso solto embaixo da cama. Lá você vai encontrar algo que talvez queira ver. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele foi levado. Observei meu filho se afastando pelo corredor austero, ombros caídos, passos arrastados. Era uma imagem que sabia que me assombraria por muito tempo. Dr. Paulo me esperava na saída. Durante o trajeto de volta, permaneci em silêncio, processando tudo o que havia sido dito. Tantas acusações, tantas mágoas guardadas por anos. Seria possível que eu, tentando ser um bom pai, tivesse inadvertidamente contribuído para o caminho que Ricardo escolheu? Não como justificativa, mas como parte da complexa teia de causas e efeitos que formam uma vida? Quando chegamos a Ribeirão Preto, já era noite. Clara me esperava ansiosa, querendo saber como havia sido o encontro. Contei o essencial, omitindo as partes mais dolorosas. As acusações de favoritismo, os ressentimentos acumulados. Ela não precisava carregar aquele peso também. No dia seguinte, pedi a Dr. Paulo que me acompanhasse até minha antiga casa. Após a operação, o imóvel havia sido lacrado como parte da investigação, mas com autorização especial, poderíamos entrar brevemente. A casa estava silenciosa e empoeirada. Parecia menor, de alguma forma, como se a ausência de vida a tivesse encolhido. Subimos até o quarto que fora de Ricardo. A cama ainda estava lá, empurrada contra a parede. Com a ajuda de Dr. Paulo, movemo-la para o lado. O piso de madeira era antigo, instalado por mim mesmo quando nos mudamos. Examinei as tábuas até encontrar uma que se movia levemente quando pressionada. Levantei-a com cuidado, revelando um pequeno compartimento. Dentro havia uma caixa de sapatos desgastada. Ao abri-la, senti meu coração falhar uma batida. Cartas, dezenas delas. E na parte superior, uma nota escrita à mão. Cartas que nunca enviei ao meu pai. Doutor. Paulo, percebendo a natureza pessoal da descoberta, discretamente disse que me esperaria lá fora. Quando fiquei sozinho, sentei-me no chão empoeirado e comecei a ler. Cartas datadas de anos atrás. Algumas da adolescência, outras mais recentes. Confissões, pedidos de perdão, explicações, desabafos.
A história de Ricardo contada por ele mesmo, ano após ano, em cartas que ele nunca teve coragem de me entregar. A última estava datada de 3 dias antes da operação policial. Pai, amanhã você assinará a casa no meu nome, e não sei se algum dia te verei novamente depois disso. Parte de mim quer cancelar tudo, confessar tudo, implorar seu perdão. Mas é tarde demais. Estou preso em um caminho que não sei como abandonar. Espero que um dia você entenda que, apesar de tudo, nunca deixei de te amar. Seu filho ingrato, Ricardo. Sentado ali, sozinho no quarto empoeirado, com as cartas espalhadas ao meu redor como fragmentos de uma vida que poderia ter sido diferente, chorei pela primeira vez desde que tudo começou. Não pelo que perdi, mas pelo que Ricardo perdeu. Pelo tempo desperdiçado, pelas palavras não ditas, pelos abraços não dados. E em meio à dor, uma certeza começou a se formar. Esta história ainda não havia terminado. Havia capítulos a serem escritos, feridas a serem tratadas. Talvez não houvesse reconciliação completa, talvez os erros fossem grandes demais para perdão total, mas havia ainda possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia suficiente. Guardei as cartas na caixa com cuidado, como quem manuseia relíquias frágeis. De certa forma, era isso que elas eram. Fragmentos preservados de um relacionamento que se despedaçou ao longo dos anos. Dr. Paulo me ajudou a levar a caixa para o carro, respeitando meu silêncio no caminho de volta. Aquelas palavras escritas por Ricardo, nunca enviadas, pesavam em meus braços como chumbo. 3 semanas se passaram desde minha visita à prisão. O caso ganhava novos desdobramentos diariamente. Ricardo, cumprindo sua promessa, começou a colaborar com as investigações. Nomes importantes da cidade foram implicados, incluindo um vereador e 2 funcionários do cartório municipal. A rede de fraudes imobiliárias era maior e mais antiga do que qualquer um imaginava. Segundo o doutor Paulo, meu filho não era um dos líderes, como inicialmente se pensou, mas um executor importante do esquema. Em uma manhã de quinta-feira, enquanto tomava café na pequena cozinha do apartamento que dividia com Clara, recebi uma ligação inesperada. Era Débora. Seu antenor, a voz dela soava diferente pelo telefone. Sem a arrogância habitual, sem o tom condescendente com que costumava se dirigir a mim. Sim, sou eu. É Débora. Ela hesitou, como se buscasse palavras. Preciso falar com o senhor, pessoalmente, é sobre Sofia, minha neta. Senti um aperto no peito. Desde a prisão de Ricardo e Débora, a menina de 7 anos havia se tornado uma presença constante em meus pensamentos, embora não a tivesse visto ainda. Como estaria ela lidando com tudo isso? Quando? Perguntei direto. O senhor poderia vir hoje? Estou em prisão domiciliar, não posso sair, mas os agentes permitiriam sua visita se eu solicitasse. Combinamos para aquela tarde. Clara quis me acompanhar, mas novamente senti que era algo que precisava enfrentar sozinho. O endereço que Débora me passou era de um condomínio de alto padrão na zona sul da cidade, provavelmente adquirido com dinheiro das fraudes. Pensei com amargura. Ao chegar, precisei passar por uma verificação de identidade na portaria e outra na porta do apartamento, onde um agente federal montava guarda. Débora me recebeu com uma aparência muito diferente daquela que eu conhecia. Sem maquiagem, cabelo preso displicentemente, olheiras profundas. A gravidez interrompida e o processo criminal haviam deixado marcas visíveis. Obrigada por vir, ela disse, conduzindo-me à sala. Era um ambiente elegante, decorado com peças caras que pareciam agora deslocadas, como o cenário de uma peça de teatro que já havia terminado. Onde está Sofia? Perguntei, notando o silêncio no apartamento. Na escola. Volta em 1 hora. Quis falar com o senhor primeiro. Débora sentou-se, gesticulando para que eu fizesse o mesmo. Café? Recusei com um aceno. Não estava ali para socializar. O que você quer, Débora? Ela respirou fundo, fitando as próprias mãos. Percebi que não usava mais a aliança de casamento. Estou sendo transferida.
disse finalmente. Para São Paulo. O Ministério Público ofereceu um acordo pela minha colaboração. Vou para um programa de proteção a testemunhas. E Sofia, é sobre isso que quero falar. Ela finalmente ergueu os olhos para me encarar. Não posso levá-la comigo. O programa não é lugar para uma criança e não tenho família aqui no Brasil. Débora era chilena, lembrei-me vagamente. Meus pais estão mortos e minha única irmã vive em Santiago. O que você está sugerindo exatamente? Quero que fique com Sofia, temporariamente até que tudo se resolva. Ela precisa de estabilidade, de continuar na mesma escola, com os mesmos amigos, e o senhor é o avô dela. A proposta me pegou completamente desprevenido. Cuidar de Sofia, uma criança de 7 anos. Aos 68 anos eu deveria estar curtindo uma aposentadoria tranquila, não começando uma nova jornada como responsável por uma menina no início da vida escolar. Não acha que seria melhor ela ir para o Chile e ficar com sua irmã? Débora negou com a cabeça. Sofia mal conhece a tia, nunca esteve no Chile, não fala espanhol fluentemente. Seria outro choque, outra ruptura. Ela hesitou, depois continuou em voz baixa. Além disso, minha irmã não quer se envolver. Desde que soube do meu envolvimento nessas coisas, cortou contato. E Ricardo? O que ele acha disso? Foi ideia dele. Essa revelação me surpreendeu. Ele me ligou da prisão. Disse que conversou com o senhor que pediu que olhasse por Sofia. Não imaginei que ele fosse realmente sugerir a guarda temporária. Mas você e Ricardo ainda estão juntos? Um sorriso amargo passou pelos lábios dela. Não, pedi o divórcio na semana passada. Não consigo perdoá-lo por ter me arrastado para isso. Contive a vontade de dizer que ela parecia bastante disposta a participar do esquema quando achava que sairia impune. Mas não era momento para acusações. Quanto tempo seria esse temporariamente? Não sei ao certo. 1 ano, talvez 2. Depende de como o processo avançar, dos depoimentos que precisarei dar. Ela se inclinou para a frente. Sei que não tenho direito de pedir isso, depois de tudo que fizemos ao Senhor, mas não estou pedindo por mim, estou pedindo por Sofia. Ela é inocente em tudo isso. Antes que pudesse responder, ouvi a porta da frente se abrir. Uma vozinha infantil gritou, "Mamãe!" E logo uma menina de cabelos castanhos e uniforme escolar entrou correndo na sala. Parou abruptamente ao me ver. "Sofia", disse Débora, "lembra do vovô Antenor, pai do seu pai?" A menina me observou com intensidade, como só crianças conseguem fazer. Um olhar direto, sem filtros sociais. Reconheci nela os olhos de Ricardo, o formato do rosto que lembrava Teresa, minha falecida esposa. "Oi, vovô!" Sua voz era tímida, mas não assustada. "Olá, Sofia." Tentei sorrir de maneira tranquilizadora. "Como foi a escola hoje?" "Foi legal. Aprendemos sobre as fases da lua." De repente, sem aviso, ela se aproximou e me entregou algo que tirou da mochila. Um desenho feito com giz de cera, mostrando uma lua cheia amarela contra um fundo azul escuro. "É para você", disse simplesmente. "Papai me contou que você gosta de olhar a lua." Senti um nó na garganta. Ricardo lembrava disso? Das noites em que eu o levava para o quintal para observar a lua cheia, contando histórias sobre as crateras que formavam o rosto do astro? "Obrigado, Sofia. Está muito bonito." Segurei o desenho com cuidado. "Você desenha muito bem." Ela sorriu, revelando uma janelinha onde faltava um dente de leite. Débora pediu que ela fosse trocar de roupa, e a menina obedeceu prontamente, não sem antes me dar um olhar curioso. "Ela sabe?" Perguntei quando Sofia saiu. "Sobre o pai, sobre você, sobre tudo. Sabe que o pai está viajando a trabalho e que eu tenho que ficar em casa por causa de problemas legais. Não contei os detalhes, obviamente, mas ela é esperta, percebe que algo está errado. E como ela reagiria a morar comigo? Uma pessoa que mal conhece? Melhor do que você imagina. Ricardo sempre falou do senhor para ela. Contava histórias de quando era criança, mostrava fotos antigas." Débora fez uma pausa. Apesar de tudo, ele nunca deixou de admirá-lo.
Só não sabia como lidar com isso depois de ter escolhido esse caminho. Aquela revelação me atingiu profundamente. Mesmo planejando me trair, mesmo articulando para tomar minha casa, Ricardo ainda falava de mim para sua filha, ainda mantinha viva alguma forma de conexão. Preciso pensar, disse finalmente. Não é uma decisão simples. Entendo. Débora parecia genuinamente resignada. Mas não temos muito tempo. Serei transferida em uma semana. Despedi-me prometendo dar uma resposta em breve. Sofia veio correndo para se despedir, agora vestindo roupas casuais, e surpreendeu-me com um abraço espontâneo. Senti seus bracinhos magros ao redor da minha cintura, seu cabelo macio contra meu peito. Por um instante, era como se o tempo tivesse retrocedido e eu estivesse abraçando Ricardo ou Clara quando crianças. Tchau, vovô. Você vai voltar? Vou sim, Sofia. Em breve. No caminho de volta, minha mente fervilhava. Cuidar de uma criança de 7 anos, a esta altura da vida? Clara e eu mal havíamos nos ajustado ao novo apartamento, à nova rotina. E havia a questão legal. Que tipo de arranjo seria esse? Guarda provisória? Seria permitido, considerando meu envolvimento no caso criminal? Quando cheguei em casa, encontrei Clara preparando o jantar. Contei sobre a visita, sobre o pedido de Débora. Minha filha ouviu tudo em silêncio, mexendo o molho no fogão. O que você acha? Perguntei finalmente. Clara desligou o fogo e se virou para mim. Acho que você já tomou sua decisão, pai. Só está buscando minha aprovação. Ela me conhecia bem demais. E tenho sua aprovação? Tem meu apoio, que é diferente. Não será fácil. Sofia vai precisar de terapia, de rotina, de explicações adequadas à idade dela. Vamos precisar reorganizar nosso apartamento, nossas vidas. Vamos? Clara sorriu suavemente. Claro que vamos. Somos uma família, não somos? Além disso, sempre quis ser tia. No dia seguinte, procurei Dr. Paulo para entender as implicações legais. Ele explicou que, com a concordância de Débora e possivelmente de Ricardo, eu poderia obter a guarda provisória de Sofia sem grandes obstáculos. Haveria uma avaliação social, mas considerando minha situação estável e o fato de Clara, uma profissional de saúde, morar comigo, as chances eram boas. O senhor tem certeza disso, seu antenor? É uma grande responsabilidade. Tenho. Aquela menina não pediu para nascer nessa situação. E talvez, hesitei, buscando as palavras. Talvez seja uma chance de fazer diferente, de quebrar esse ciclo. Uma semana depois, os documentos estavam prontos. Fui novamente ao apartamento de Débora, desta vez com Clara. Sofia nos recebeu animada, mostrando seus brinquedos, seus livros, falando sobre sua escola. Era uma criança comunicativa e curiosa, apesar das circunstâncias. Enquanto Clara ajudava Sofia a escolher quais pertences levar, Débora me entregou um envelope. São documentos dela. Certidão de nascimento, carteira de vacinação, histórico escolar e também, ela hesitou, algumas fotos nossas, da família, para ela não esquecer. Notei que as mãos dela tremiam levemente. Apesar de toda a raiva que sentia por Débora, naquele momento vi apenas uma mãe se despedindo da filha. Vou cuidar bem dela, prometi, e garantir que ela não esqueça de você. Débora assentiu, lutando contra as lágrimas. Obrigada e sinto muito por tudo. Sei que não significa nada agora, mas sinto muito mesmo. Não respondi. Algumas feridas eram recentes demais para palavras de perdão, mesmo que sinceras. A despedida foi difícil. Sofia chorou, agarrada à mãe, sem compreender totalmente por que precisava se mudar, porque sua mãe iria para longe. Débora explicou, com a voz embargada, que era por trabalho, que voltaria assim que pudesse, que elas conversariam por telefone sempre que possível. No carro, Sofia ficou silenciosa, apertando contra o peito um urso de pelúcia desgastado pelo uso. Clara, sentada ao lado dela no banco traseiro, tentava distraí-la falando sobre como decoraríamos seu novo quarto, sobre o parque perto de nossa casa.
Quando chegamos ao apartamento, mostrei a Sofia o quarto que havíamos preparado para ela. Nada muito elaborado. Uma cama nova, uma estante para seus livros, uma escrivaninha para as tarefas escolares. Mas havíamos pintado as paredes de um suave tom de verde-água, sua cor favorita, segundo Débora. "É tudo meu?" perguntou ela, olhando ao redor com olhos arregalados. "É tudo seu", confirmei. "E podemos decorar mais, do jeito que você quiser." Lentamente, ela caminhou pelo quarto, tocando os móveis, a cortina nova, o abajur em forma de lua que Clara havia comprado, lembrando-se do desenho que Sofia me dera. Então, inesperadamente, a menina sorriu. "Posso colocar estrelas no teto? Papai colou estrelas que brilham no escuro no meu teto antigo." "Claro que pode. Compraremos amanhã." Nos dias seguintes, estabelecemos uma nova rotina. Clara ajustou seus horários no hospital para poder buscar Sofia na escola quando eu tinha compromissos. Contratamos uma psicóloga infantil, recomendada pelo colégio, para ajudar a menina a processar as mudanças. Aos poucos, nosso apartamento, antes tão silencioso e organizado, encheu-se de sons de risadas, de livros infantis espalhados, de desenhos coloridos no refrigerador. Uma noite, cerca de 2 semanas após Sofia vir morar conosco, ela apareceu na porta do meu quarto tarde da noite, apertando o urso de pelúcia contra o peito. "Vovô, estou com medo." Sentei-me na cama, acendendo o abajur. "Medo de quê, querida?" "Tive um pesadelo, com monstros." Seus olhinhos brilhavam com lágrimas contidas. "Quer dormir aqui hoje?" Ela assentiu, correndo para subir na cama. Acomodei-a ao meu lado, ajeitando o cobertor sobre seus ombros pequenos. "Vovô", disse ela depois de um momento de silêncio, "o papai é um homem mau?" "Ouvi uns meninos na escola falando." Meu coração apertou. Como explicar algo tão complexo para uma criança? Como equilibrar a verdade com a necessidade de preservar a imagem que ela tinha do pai? "Seu pai cometeu erros, Sofia. Erros graves. Por isso está longe agora. Mas isso não significa que ele seja totalmente mau ou que não ame você. Ele vai voltar um dia, mas vai demorar um pouco." Ela ficou em silêncio, processando. Então, com a honestidade desconcertante das crianças, perguntou: "Você não gosta do papai agora?" Respirei fundo. "É complicado, Sofia. Estou muito triste e desapontado com as escolhas que seu pai fez. Mas ele continua sendo meu filho. Assim como você continuará sendo filha dele, não importa o que aconteça." Ela pareceu considerar isso por um momento. "Como a lua", disse finalmente. "Como assim?" "A professora disse que a lua muda de forma, mas continua sendo a mesma lua. Às vezes a gente não vê ela inteira, às vezes vê, mas é sempre a lua." Sorri com a comparação surpreendentemente profunda. "É isso mesmo, Sofia. Muito inteligente da sua parte perceber isso." Ela sorriu, aninhando-se mais perto. Logo, sua respiração se tornou mais profunda e irregular. Adormeceu, segurando minha mão. Fiquei acordado por algum tempo, observando aquela pequena vida confiada aos meus cuidados. Sofia era, de muitas formas, uma segunda chance, não apenas para mim como avô, mas talvez para nossa família fragmentada. Uma semana depois, recebi outra ligação inesperada. Era do presídio. Ricardo queria me ver novamente. Desta vez, hesitei menos. Havia coisas que precisávamos discutir. Sofia, a guarda, o futuro. O encontro foi diferente do primeiro. Ricardo parecia mais calmo, mais centrado. Contei a ele sobre a adaptação de Sofia, sobre como ela estava se saindo na escola, sobre o quarto que preparamos. "Obrigado", disse ele, com sinceridade evidente na voz, "por cuidar dela, por dar a ela o que eu não posso dar agora. Ela pergunta por você, desenha coisas para te enviar." Os olhos dele se encheram de lágrimas. "Posso receber desenhos aqui, visitas dela também, eventualmente, se você achar apropriado. Veremos como ela se adapta primeiro. A psicóloga pode nos orientar sobre o melhor momento." Ricardo assentiu. Depois, com voz hesitante, perguntou: "E as cartas? Você encontrou?" "Encontrei.
Li todas elas. E acho que precisamos de mais conversas como esta. Reais, não apenas no papel. Ele sorriu fracamente. Acho que demorei tempo demais para aprender essa lição. Quando o tempo da visita chegou ao fim, Ricardo me surpreendeu com um pedido. Pai, tem como tirar uma foto da Sofia e trazer na próxima visita? Faz meses que não a vejo. Vou providenciar. No caminho de volta, pensando em tudo que havia acontecido nos últimos meses, percebi que a vingança que eu havia planejado com tanto cuidado havia se transformado em algo diferente. Não era mais sobre punir Ricardo ou expor seu esquema criminoso. Era sobre reconstrução. Sobre pegar os cacos do que foi quebrado e formar algo novo. Aquela noite, quando cheguei em casa, Sofia correu para me receber, agitando um novo desenho. Olha, vovô, desenhei a gente, você, eu, a tia Clara e o Bartolomeu. Bartolomeu era o nome que ela dera ao pé de manjericão que cultivávamos na varanda. Sua primeira experiência com jardinagem. Observei o desenho. Figuras de palito sob um grande sol amarelo, todos de mãos dadas. Uma família improvável, formada pela dor, mas também pela esperança. E soube, naquele momento, que apesar de todos os erros, todas as traições, ainda havia espaço para cura. Não esquecimento, não apagamento do passado, mas um caminho para a frente, construído dia após dia, pequeno gesto após pequeno gesto. A casa que Ricardo tentou me tirar não importava mais. Eu havia encontrado um novo lar, mais valioso que qualquer estrutura de concreto e tijolo. Um lar feito de segundas chances e manhãs novas. Um lar onde, talvez, até mesmo meu filho pudesse um dia encontrar redenção. Os meses se transformaram em estações, e as estações em anos. Sofia completou 8 anos, depois 9. Celebramos seus aniversários com bolos caseiros e presentes modestos, mas cheios de significado. Na escola, ela se destacava em matemática, talvez um traço herdado de mim. Nos fins de semana, levava-a ao Parque das Araucárias, o mesmo onde um dia ensinei Ricardo a andar de bicicleta. Agora era Sofia quem pedalava à minha frente, cabelos ao vento, rindo quando conseguia ganhar velocidade nas descidas suaves. Visitávamos Ricardo uma vez por mês. A primeira visita foi difícil. Sofia ficou tímida, escondendo-se parcialmente atrás de mim. Ricardo, por sua vez, não sabia como agir, alternando entre sorrisos forçados e silêncios constrangedores. Mas com o tempo, encontraram um ritmo. Ele perguntava sobre a escola, ela mostrava desenhos, contava sobre os livros que estava lendo, pequenos momentos de normalidade em um cenário anormal. A primeira vez que Sofia chamou Ricardo de papai novamente durante uma visita, vi lágrimas nos olhos dele. Disfarçou rapidamente, fingindo que algo havia caído em seu olho, mas o impacto daquela simples palavra era inegável. Para uma criança, o amor é resiliente, capaz de sobreviver mesmo nas circunstâncias mais adversas. Débora mantinha contato por telefonemas esporádicos, sempre monitorados. Sofia aguardava ansiosamente essas ligações, correndo para o telefone quando sabíamos que ela ligaria. As conversas eram superficiais. O programa de proteção a testemunhas não permitia que Débora revelasse sua localização ou detalhes sobre sua nova vida. Mas para Sofia, ouvir a voz da mãe era suficiente para manter viva a conexão. Em casa, Clara se tornou uma tia-mãe para Sofia. Ensinava-lhe a fazer tranças no cabelo, levava-a para passeios só de garotas, respondia com paciência infinita às perguntas sobre o corpo feminino que começava a despertar na pré-adolescência. Nossa família improvisada encontrou seu equilíbrio. Foi no 3º ano após a prisão de Ricardo que o caso finalmente foi a julgamento. Os promotores me convocaram como testemunha-chave. Hesitei, temendo o impacto que isso teria em Sofia, mas a psicóloga que a acompanhava desde o início me aconselhou a ser honesto com ela, dentro dos limites do que poderia compreender. Vovô precisa ir ao tribunal, contar o que aconteceu com seu pai e sua mãe, expliquei na noite anterior.
É importante para que a justiça seja feita. Você vai falar coisas ruins sobre o papai? Perguntou ela, olhos grandes e preocupados fixos em mim. Vou falar a verdade, Sofia. Algumas partes são difíceis, sim, mas a verdade é importante, mesmo quando dói. Ela assentiu com uma seriedade além de seus anos. A psicóloga disse que a verdade ajuda a gente a crescer por dentro, mesmo quando machuca. No tribunal, confrontei Ricardo pela primeira vez em um ambiente formal. Ele vestia o uniforme da prisão, sentado ao lado de seu advogado, olhos baixos enquanto eu descrevia os eventos que levaram à sua prisão. Falei sobre a descoberta da fraude, sobre a armadilha que montamos, sobre a dor de ver meu próprio filho algemado. Em nenhum momento sua expressão mudou. Parecia aceitar cada palavra como merecida. O julgamento durou 3 semanas. Débora foi trazida sob escolta para testemunhar, mas não nos encontramos. O veredito, quando finalmente veio, não surpreendeu. Ricardo foi condenado a 12 anos de prisão, com possibilidade de progressão para regime semiaberto após cumprir 4. Débora, devido à sua colaboração, recebeu uma pena menor, 6 anos, com revisão após 2. Os outros membros da organização receberam sentenças variadas, dependendo de seu envolvimento e cooperação. Na saída do tribunal, fui abordado por jornalistas. Seu antenor, como se sente sabendo que seu filho passará mais de uma década na prisão? Não há vitória aqui, respondi cansado. Apenas a conclusão de um capítulo doloroso. Agora, focamos em reconstruir. Do gibi, em casa, Sofia esperava ansiosamente por notícias. Clara havia ficado com ela, mantendo-a distraída com jogos de tabuleiro e filmes animados. Quando me viu, largou tudo e correu para meus braços. O que aconteceu com o papai, vovô? Sentei-me com ela no sofá, explicando da forma mais simples e honesta que pude, que seu pai ficaria na prisão por mais algum tempo, mas que continuaríamos a visitá-lo, que sua mãe talvez pudesse voltar mais cedo, dependendo de como as coisas se desenvolvessem. Que nada disso mudava o fato de que ela era amada e que nossa pequena família estaria sempre ao seu lado. Ela ouviu tudo em silêncio, depois perguntou: "Posso fazer um desenho para o papai? Para ele não ficar triste sozinho?" Aquela noite, enquanto observava Sofia adormecer após a exaustão emocional do dia, refleti sobre como a inocência infantil encontra caminhos para processar até mesmo as situações mais complexas. Para ela, a solução para a tristeza do pai era um desenho colorido. Se ao menos os problemas dos adultos pudessem ser resolvidos com tanta simplicidade. O tempo continuou seu curso implacável. Sofia entrou na adolescência. Uma fase de contradições, de busca por identidade, especialmente desafiadora para alguém com sua história familiar. Os colegas de escola eventualmente descobriram sobre Ricardo e Débora. Crianças podem ser cruéis, e houve dias em que ela voltava para casa em lágrimas, depois de ouvir comentários maldosos. "Por que tenho que carregar os erros deles?" perguntou-me certa tarde, após um dia particularmente difícil. Tinha 13 anos então, a idade em que as perguntas se tornam mais afiadas, mais dolorosas. "Não é justo", concordei, sentando-me ao lado dela na cama. "Mas lembre-se, Sofia, você não é definida pelos erros dos seus pais. Você está escrevendo sua própria história." "Mas está tudo conectado, não está? O sangue deles corre em mim. E se eu tiver? E se eu for como eles?" Aquela era a verdadeira questão, percebi. Não era apenas sobre o bullying na escola, mas sobre o medo de carregar alguma predisposição genética para o caminho que Ricardo escolheu. "Escute", disse, segurando suas mãos. "Seu pai não nasceu desonesto ou criminoso. Ele fez escolhas uma após a outra. Teve oportunidades de voltar atrás e não aproveitou. Você terá suas próprias escolhas, suas próprias encruzilhadas, e tem algo que ele não tinha na sua idade." "O quê?" "A consciência do preço que se paga por escolhas erradas. Você viu de perto, Sofia. Essa é uma lição que a maioria das pessoas só aprende teoricamente, se é que aprende.
Aos poucos, ela encontrou seu caminho. Descobriu o teatro na escola, revelando um talento para a atuação que nenhum de nós suspeitava. No palco, posso ser outra pessoa, explicou. Posso experimentar vidas diferentes sem as consequências reais. Havia uma sabedoria profunda naquelas palavras que me impressionou. No 4º ano da prisão de Ricardo, ele se qualificou para o regime semiaberto. Poderia trabalhar durante o dia, retornando à prisão à noite. Dr. Paulo, que se tornara um amigo da família, ajudou a encontrar uma oportunidade em uma ONG que trabalhava com reabilitação de ex-detentos. Uma ironia que não passou despercebida. A primeira vez que Ricardo veio jantar em nosso apartamento foi estranha para todos. Ele parecia deslocado, olhando ao redor como um visitante em terra estrangeira. Sofia, então com 14 anos, alternava entre momentos de entusiasmo adolescente, mostrando seus troféus de teatro, fotos de apresentações e períodos de silêncio constrangido. Sua filha tem talento. Comentei quando Sofia deixou a sala para buscar mais material para mostrar. Devia vê-la no palco, é transformadora. Gostaria de ver, respondeu ele, mexendo na comida sem realmente comer. Se for permitido, falarei com o oficial responsável pelo seu caso. Tenho certeza que podemos arranjar. Mais um silêncio. Então Ricardo disse algo que me pegou desprevenido. Obrigado, pai, por não permitir que ela me esquecesse. Senti um nó na garganta. Ela é sua filha, Ricardo. Nunca tiraria isso dela, independentemente do que aconteceu entre nós. Muitos fariam diferente. Envenenariam sua mente contra mim. Teriam todo o direito depois do que fiz. Isso não ajudaria ninguém. Não ajudaria Sofia. Não ajudaria você. Não me ajudaria. Ele assentiu, então perguntou baixinho. E você, pai? Você me perdoou? A pergunta pairou no ar como uma névoa densa. Perdão. Uma palavra tão pequena para um conceito tão monumental. Tinha perdoado Ricardo? Os anos haviam suavizado a dor da traição, certamente. O ódio inicial havia se transformado em algo mais complexo, mais nuançado. Mas perdão completo? Estou trabalhando nisso, respondi honestamente. Cada dia um pouco mais. Foi nesse momento que Sofia retornou, carregando um álbum de fotos. Olha, papai, essas são da peça do semestre passado. Fiz Julieta. A conversa seguiu por caminhos mais leves e a tensão gradualmente se dissipou. Quando chegou a hora de Ricardo retornar à prisão, Sofia o abraçou longamente. Vi nas costas dela os pequenos tremores que indicavam lágrimas contidas. No 5º ano após os eventos que mudaram nossas vidas, Débora foi liberada do programa de proteção a testemunhas. O esquema havia sido completamente desmantelado, os principais líderes condenados a penas longas. Ela optou por retornar a Ribeirão Preto, para ficar mais próxima de Sofia. Nosso primeiro encontro foi no escritório de Dr. Paulo, território neutro. Ela estava diferente, cabelos mais curtos, sem a maquiagem elaborada que costumava usar, uma sobriedade no vestir que contrastava com seu antigo estilo ostensivo. Como ela está? Foi sua primeira pergunta. Bem, crescida, esperta, talentosa. Quer vê-la? Mais do que qualquer coisa no mundo. Combinamos um encontro gradual. Primeiro, almoços supervisionados. Depois, tardes juntas. Eventualmente, fins de semana. Sofia oscilava entre alegria por ter a mãe de volta e um ressentimento silencioso pelo abandono, mesmo entendendo intelectualmente as circunstâncias. É estranho, confessou-me uma noite. Parte de mim quer correr para os braços dela e nunca mais soltar. Outra parte quer gritar, perguntar por que ela não lutou mais para ficar comigo. Os adultos também cometem erros, Sofia. E às vezes as escolhas são entre o ruim e o pior, não entre o bom e o ruim. Você acha que devo ir morar com ela, agora que ela tem um apartamento próprio? A pergunta me pegou de surpresa. Não havia considerado seriamente essa possibilidade, embora soubesse que era natural. Débora era a mãe biológica. Havia cumprido sua pena. Estava reconstruindo sua vida. O que você quer?
Perguntei, embora meu coração se apertasse com a possibilidade de perder a presença diária de Sofia em nossa casa. Ela mordeu o lábio, pensativa. Não sei. Amo a mamãe, mas aqui é minha casa agora. Você e tia Clara são minha família. Não quero escolher. Talvez não precise escolher. Podemos encontrar um arranjo que funcione para todos. E foi o que fizemos. Sofia passou a dividir seu tempo, dias de semana conosco, para manter a rotina escolar, fins de semana com Débora. Não era perfeito, mas funcionava. A vida raramente oferece soluções perfeitas, apenas compromissos aceitáveis. No 6º ano, Ricardo progrediu para o regime aberto. Precisava apenas se apresentar periodicamente à justiça, podendo viver e trabalhar normalmente. Ele alugou um pequeno apartamento perto do nosso. Conseguiu um emprego administrativo na mesma ONG onde havia trabalhado durante o regime semiaberto. O reencontro de Ricardo e Débora foi inevitável, dada a situação compartilhada de Sofia. Ocorreu durante a festa de formatura do ensino fundamental da menina. Um evento importante demais para que qualquer um deles perdesse. Vi-os conversando brevemente em um canto do salão de festas, expressões sérias, palavras medidas. Não era reconciliação, apenas civilidade adulta pelos interesses da filha. Sofia, agora com 15 anos, surpreendeu a todos nós naquela noite. Após receber seu certificado, pediu o microfone e fez um breve discurso. Quero agradecer à minha família, disse ela, voz firme apesar do nervosismo visível. Não apenas a minha mãe e meu pai, que apesar de todos os erros e dificuldades, nunca deixaram de me amar, mas também ao meu avô Antenor e minha tia Clara, que me acolheram quando mais precisei, que me ensinaram que família não é apenas sangue, mas escolha diária. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto enrugado enquanto ela continuava. Aprendi que as pessoas são complexas, que todos cometemos erros, alguns maiores que outros. Mas também aprendi sobre perdão, sobre reconstrução, sobre como é possível encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros. Olhei ao redor e vi que não era o único emocionado. Clara enxugava discretamente os olhos. Débora chorava abertamente. Ricardo mantinha-se estoico, mas o tremor em seu queixo revelava seu esforço para conter a emoção. Naquela noite, depois que todos se foram e Sofia dormia exausta após as celebrações, sentei-me na varanda do nosso apartamento. O céu estava claro, pontilhado de estrelas, a lua cheia brilhando intensamente. A mesma lua que Sofia havia comparado à natureza constante do amor familiar, anos atrás. Pensei em tudo que havíamos vivido, na traição dolorosa, na vingança que se transformou em justiça, na reconstrução lenta e imperfeita que se seguiu. Pensei em como a vida raramente segue os caminhos que planejamos, como as maiores provações podem levar a revelações inesperadas. Quando Ricardo traiu minha confiança e tentou tomar minha casa, pensei que havia perdido tudo. Não percebi que estava apenas começando uma jornada que me traria de volta algo muito mais valioso. Uma família reconfigurada, expandida, fortalecida pelo fogo da adversidade. Sofia se tornara o centro gravitacional que nos mantinha em órbita uns dos outros. Eu, Clara, Ricardo, Débora. Constelações improváveis, unidas por uma estrela brilhante que iluminou nosso caminho através da escuridão. Eventualmente, Ricardo e eu encontramos uma nova forma de relacionamento. Não era o mesmo de antes. Algumas pontes, uma vez queimadas, nunca são completamente reconstruídas. Mas havia respeito mútuo, compreensão mais profunda e, sim, um tipo de amor que sobreviveu à pior das tempestades. Como você conseguiu? Perguntou-me ele certa vez, enquanto caminhávamos pelo Parque das Araucárias, retomando um antigo hábito. Como conseguiu não me odiar completamente depois do que fiz? Parei sob a sombra de uma árvore centenária, considerando a pergunta. Acho que nunca deixei de ver em você aquele menino que ensinei a andar de bicicleta neste mesmo parque. Aquele garoto que tremia de medo na primeira tentativa, mas insistia em tentar novamente cada vez que caía.
Caí feio desta vez, mas se levantou, está se levantando. É o que importa no final. Sofia completou 16 anos na semana passada. Fizemos uma pequena celebração em casa. Nada extravagante, apenas a família reunida. Quando chegou a hora dos presentes, Ricardo entregou-lhe uma caixa pequena, embrulhada com cuidado. Dentro havia uma pulseira delicada, com um único pingente em forma de lua. Para lembrar que, não importa as fases, continuamos os mesmos por dentro, disse ele, referindo-se àquela analogia que Sofia fizera anos atrás. Ela abraçou o pai longamente, depois veio até mim, encostando a cabeça no meu ombro como fazia quando criança. Obrigada, vovô, sussurrou, por não desistir de nós. Foi nesse momento que percebi a verdadeira natureza da vingança que planejei naquela tarde distante, quando Ricardo me expulsou da minha própria casa. Não era sobre punição ou retribuição, era sobre restauração, sobre quebrar ciclos destrutivos e construir algo novo a partir dos escombros. A casa que Ricardo tentou me tirar foi vendida há anos como parte do acordo judicial. O dinheiro foi para um fundo que ajuda idosos vítimas de golpes semelhantes. Não sinto falta dela. Descobri que lar não é um lugar, mas as pessoas com quem escolhemos compartilhar nossa jornada. Hoje, aos 74 anos, olho para trás e vejo que a maior vingança contra a traição não é devolver na mesma moeda, mas recusar-se a permitir que ela defina o resto da história. É transformar a dor em sabedoria, o ressentimento em compreensão, a raiva em determinação para fazer diferente. Quando Ricardo gritou, "Agora sai da minha vida, seu velho", ele não sabia que eu já imaginava esse momento. O que ele nunca poderia imaginar é que, ao final, nenhum de nós sairia verdadeiramente da vida do outro. Apenas encontraríamos uma nova forma de caminhar juntos, através das sombras, em direção à luz. É difícil olhar para trás e reconhecer que a traição do meu filho acabou se transformando na maior lição da minha vida. Quando Ricardo gritou, "Agora sai da minha vida, seu velho!" Após assinar a escritura da minha casa, ele não fazia ideia de que eu já havia preparado uma armadilha que o levaria à prisão. Naquele momento, tudo que eu queria era justiça, vingança até. Mas o destino tinha outros planos para nossa família. O que começou como uma operação policial para desmantelar um esquema criminoso que vitimava idosos, transformou-se em uma jornada de reconstrução familiar que durou anos. Ricardo foi preso, sim, condenado a 12 anos pelos crimes que cometeu. Débora, sua esposa e cúmplice, também pagou pelo que fez. Mas o verdadeiro desfecho dessa história não estava nas celas da prisão de Catanduvas, e sim no pequeno apartamento onde passei a viver com minha filha Clara e minha neta Sofia. Aquela criança de 7 anos, inocente em meio a toda a tragédia, tornou-se o centro gravitacional da nossa família despedaçada. Foi por ela que encontrei forças para superar o ressentimento, para buscar a cura em vez de alimentar o ódio. Foi através dos olhos dela que pude enxergar que meu próprio filho, apesar de seus erros terríveis, ainda carregava dentro de si aquele menino que um dia ensinei a andar de bicicleta no Parque das Araucárias. Durante os 6 anos que se seguiram, enfrentamos desafios que jamais imaginei. Tornei-me, aos 68 anos, responsável por uma criança em idade escolar. Clara, minha filha, abandonou sua vida em Porto Alegre para se juntar a nós nessa jornada improvável. Aprendemos juntos a lidar com as perguntas difíceis de Sofia, com o bullying na escola, quando descobriram sobre seus pais, com as visitas mensais à prisão, que eram sempre carregadas de emoções contraditórias. Quando Ricardo progrediu para o regime semiaberto, tivemos que redefinir novamente nossos papéis e limites. Quando Débora retornou do programa de proteção a testemunhas, precisamos encontrar um equilíbrio que permitisse a Sofia manter contato com a mãe sem desestabilizar a rotina que havíamos construído com tanto cuidado.
Não foram decisões fáceis, nem sempre acertamos de primeira. Mas em meio a todos esses desafios, testemunhei milagres cotidianos. Vi minha neta transformar a dor em arte através do teatro. Vi meu filho reconstruir sua dignidade através do trabalho voluntário com ex-detentos. Vi Clara, que nunca teve filhos biológicos, descobrir em si um amor maternal que transbordava em cada gesto com Sofia. Vi Débora renunciar à vaidade e à ganância que a caracterizavam, buscando uma vida mais simples e honesta. E talvez o mais surpreendente, vi nascer em mim uma capacidade de perdão que jamais acreditei possuir. Não um perdão ingênuo, que apaga as consequências ou ignora a dor causada, mas um perdão maduro, que reconhece o mal feito e ainda assim escolhe não se deixar consumir pelo ressentimento. Um perdão que abre espaço para a transformação, a deles e a minha. Hoje, aos 74 anos, olho para minha família reconfigurada e vejo beleza onde antes só havia destroços. Sofia, agora adolescente, carrega em si o melhor de todos nós. A persistência de Ricardo, a intuição de Débora, a compaixão de Clara e talvez um pouco da minha teimosia em não desistir quando tudo parece perdido. Ela é a prova viva de que as falhas dos pais não precisam determinar o destino dos filhos. Ricardo continua pagando pelos seus erros, mas encontrou um propósito em ajudar outros a não seguirem o mesmo caminho. Débora reconstruiu sua vida com simplicidade, longe do materialismo que a consumia. Clara descobriu uma vocação que vai além da enfermagem, ser um porto seguro para aqueles que precisam de cura emocional. E eu descobri que a casa que tanto lutei para construir e que Ricardo tentou me tirar era apenas uma estrutura física. Meu verdadeiro lar está nas relações que cultivamos, nas pontes que reconstruímos, nos laços que sobreviveram à pior das tempestades. Quando Sofia completou 15 anos e fez aquele discurso emocionado na formatura, agradecendo a cada um de nós pelo papel que desempenhamos em sua vida, percebi que nossa história, com todas as suas dores e reviravoltas, havia se transformado em algo significativo. Não era mais apenas sobre traição e vingança, mas sobre redenção e recomeço. A vingança que planejei naquela tarde, quando fui expulso da minha própria casa, acabou se transformando em algo muito maior do que eu poderia imaginar. Não se tratava apenas de punir Ricardo, mas de quebrar um ciclo de destruição e construir algo novo a partir dos escombros. Hoje entendo que a verdadeira vingança contra o mal não é devolver na mesma moeda, mas recusar-se a permitir que ele tenha a última palavra na nossa história. Se você chegou até aqui, quero agradecer por ouvir minha história. Sei que é difícil, sei que é dolorosa em muitos momentos, mas espero que de alguma forma ela ressoe com suas próprias experiências, com seus próprios desafios familiares. Porque todos nós, em diferentes graus, enfrentamos traições, decepções, momentos em que aqueles que amamos nos machucam profundamente. A pergunta não é se isso vai acontecer. A vida garante que sim, mas como escolhemos responder quando acontece? Podemos deixar que a mágoa nos defina, nos endureça, nos isole. Ou podemos, dolorosamente, passo a passo, dia após dia, escolher um caminho diferente. Um caminho de cura, não apenas para nós, mas para todos os envolvidos. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva aqui no canal Meu Avô Falou. Toda semana compartilhamos histórias reais como esta. Relatos de pessoas comuns que enfrentaram desafios extraordinários e encontraram forças para superá-los. Histórias que nos lembram que mesmo nos momentos mais sombrios, existe sempre uma possibilidade de luz. Deixe seu comentário contando o que achou desta história. Você já viveu algo semelhante? Como lidou com a traição de alguém próximo? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas agora. Este canal existe justamente para criar essa rede de apoio,
esse espaço onde podemos compartilhar não apenas as dores, mas também os caminhos de superação. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Parece algo pequeno, mas faz toda a diferença para que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo. Compartilhe também com alguém que você acredita que precisa ouvir esta mensagem hoje. E se você puder, considere nos apoiar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazendo histórias como esta diariamente. Produzir estes vídeos exige tempo, pesquisa, edição, um trabalho que fazemos com amor, mas que também tem seus custos. Sua contribuição, mesmo que pequena, nos ajuda a continuar levando estas histórias a quem precisa ouvi-las. Há 6 anos, quando meu filho me traiu e tentou tirar tudo que eu tinha construído, pensei que minha vida havia acabado. Hoje, compartilho esta história não como vítima, mas como testemunha de que é possível reconstruir a partir das cinzas. De que família não é apenas aquela em que nascemos, mas também aquela que escolhemos construir dia após dia, com paciência, perdão e amor. Sou Antenor Oliveira e esta foi minha história no canal Meu Avô Falou. Até o próximo relato e lembre-se, não são os anos em nossa vida que importam, mas a vida em nossos anos. Obrigado por me ouvir.